Vamos ver se alguém mais vai chegar por aí, senão a gente já começa. Vou compartilhar minha tela. Vejam se vocês enxergam, por favor. Estou conseguindo enxergar minha tela? Então, boa noite, boa noite. Palestra de hoje, destravando sua comunicação e timidez. Comunicação e timidez, tá? Então, por que falar de comunicação e timidez, né? Vejam só, a falta de confiança mais a timidez é o que causa uma comunicação ruim, tá? O que é uma comunicação ruim? A comunicação ruim é onde a pessoa não consegue expressar o que ela pensa, não consegue falar em público, não consegue falar de uma forma clara e objetiva com alguém, tá bom? Por que isso acontece? Porque a pessoa é tímida. Por que ela é tímida? Porque ela está insegura daquilo que ela vai falar. Ou ela não tem confiança em si mesma. Fora outros aspectos que eu já vou falar para vocês, tá? Então, vamos lá. Alguém aqui tem problemas de comunicação? Alguém aqui tem dificuldade de falar em público? Alguém tem dificuldade de falar em público aqui? Ou então, alguém tem dificuldade de se expressar de uma forma mais objetiva, mais clara e direto ao ponto? Tá? A questão de falar pouco, a questão do... Depende do assunto, ele está relacionado com a segurança que a gente tem naquilo que a gente vai falar. Tá? Então, quanto menos conhecimento a gente tem daquilo que a gente vai falar, mais tímida a gente fica. Tá? Por isso que muitas pessoas ficam tímidas na hora da entrevista de emprego, travam na hora da entrevista de emprego, porque tem que falar e muitas vezes a pessoa está insegura. A timidez é por conta disso. A timidez é porque a pessoa fica pensando no que vão pensar dela, tá? A gente vai trabalhar esses pontos hoje, tá bom? Então, a timidez e a comunicação tá muito relacionada. Quando eu sano uma das coisas, quando eu sano a minha comunicação, ou seja, quando eu soluciono a questão da minha comunicação, eu também soluciono a questão da minha timidez, tá? Ou quando eu soluciono a minha timidez, eu também soluciono a minha comunicação. Os dois andam juntos. Então, ó, quando eu não confio em mim, quando a minha autoconfiança está abalada, eu fico mais tímida e a minha comunicação não é legal, ou seja, eu travo, não consigo me comunicar, tá? Não consigo falar com as pessoas, não consigo expressar minha opinião, tá bom? Comunicação é a capacidade de escrever e falar com clareza e de modo sucinto. Ou seja, comunicação é tudo. Tanto a forma como escrevo, como eu falo, como eu me comporto, tudo é comunicação, tá? Eu não preciso somente falar para comunicar. Às vezes, de uma pessoa olhar para outra, ela já sabe o que quer dizer. Comunicação pelo olhar, comunicação pelos gestos, tá? Então, a expressão corporal é muito importante, tá bom? E um dos pontos também que as pessoas estão com dificuldade na comunicação, ó, capacidade de escrever. Um dos pontos que as pessoas estão com dificuldade na comunicação é o fato das redes sociais, principalmente o WhatsApp. O WhatsApp, o que acontece no WhatsApp?
ou as pessoas escrevem abreviando, ou ali, a hora que você está digitando a mensagem, ela já completa a palavra para você. O que acontece? Você é normal, acaba esquecendo a forma correta de escrever determinada palavra. Por quê? Porque acostumou a abreviar ou o celular completar. Então, o problema da comunicação também acontece por conta das redes sociais, por conta da tecnologia. Por isso que o máximo possível que a gente tentar escrever completo no WhatsApp, melhor, tá? Porque vai nos auxiliar na nossa comunicação. Dani, a gente vai trabalhar isso. Isso acontece com bastante gente. Isso está relacionado mais com os outros do que com você. A forma como você acha que vão falar de ti. Tá? A gente vai falar sobre isso. Então, a capacidade de escrever, ela também é comunicação. Tá? E um ponto muito importante também. Tá? Eu não sei. Eu fiz 35 anos, né? Eu não sei a idade de vocês, se eu não me engano, acho que vai de 16 até, sei lá, até 50, 40, por aí, assim. Eu acho que tem uns alunos assim na cidade, né? Então, a gente tem alunos de todas as idades. E qual que é a questão? Na minha época, não existia tanto internet, rede social, como existe hoje, tá? Existiam as pessoas tímidas, muitas pessoas tímidas, porém, o problema não era a rede social até então. Hoje, o que acontece? As redes sociais, elas estão deixando as pessoas mais tímidas. Por quê? Porque o contato não está físico, tá? A gente diminuiu o contato físico e aumentou o contato digital. Ou seja, as pessoas, elas estão falando muito mais pelo celular, muito mais pela internet do que presencialmente. O que acontece? Vai acontecer que as pessoas vão se afastar, elas não vão criar aquela questão do contato físico que vai melhorar a capacidade de comunicação. Não. Quanto mais afastada a pessoa fica do contato físico, mais tímida ela fica. Por quê? Porque ela vai se sentir insegura perto de outra pessoa. Tá? Ela vai ficar se perguntando, nossa, mas o que eu falo? O que eu faço? Ela vai ficar insegura, vai travar, não vai conseguir fazer nada. Né, por conta da timidez, por conta de não saber como agir. Por quê? Porque está acostumado no digital. Então, quanto mais o digital aumentar, ou seja, quanto mais a gente usar mais o celular para se falar, para se comunicar, mais tímido as pessoas vão ficar e mais bloqueio elas vão ter na comunicação, tá bom? Então, um dos pontos também da comunicação estar falhando muito entre os jovens e até alguns adultos é por conta da internet, tá? Por conta do digital. Dúvidas podem perguntar, tá? Então, qual que é a importância da comunicação? Mas, Ju, por que eu preciso aprender a me comunicar bem? Primeiro, qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente não vai fazer sozinho, tá? A gente sempre está fazendo com outra pessoa, a gente sempre precisa de outra pessoa. Então, obrigatoriamente, eu tenho que me comunicar. Não dá, não tem como. Eu preciso usar alguma linguagem, tá? Para me comunicar. E qual que é a importância da comunicação? Eu tenho maior poder de relacionamento com as pessoas, ou seja, quanto mais eu me comunico, mais eu me relaciono com pessoas. O que é o relacionamento? É o network, é você conhecer pessoas, tá? É você aprender com outras pessoas, é você se relacionar, é você ter uma boa comunicação com as pessoas confiarem em você, tá? Então, quanto maior a comunicação, melhor você se relaciona. Maior potencial de respeito. Quanto melhor você se comunica, mais respeito você tem das pessoas. As pessoas vão te respeitar. Por quê? Porque ela sabe que se ela falar alguma coisa para você, você também vai falar para ela. Não é questão de ser mal educado, não é isso. Mas você vai se colocar, você vai se posicionar. Você fala, não, peraí, não é assim. Você vai, através da sua fala, você vai falar, ó, me respeita, tá bom? Então, por que as pessoas... vamos pegar a questão do bullying, né? Geralmente, as pessoas que sofrem muito bullying são as pessoas que não se comunicam. Por quê? Ela está lá sofrendo bullying, ela não fala nada por timidez ou por não conseguir se comunicar, e aí cada vez mais as pessoas fazem mais bullying.
Tá? Então, se é alguém que fala, se é alguém que não é tímido, não vai ter bullying. Por quê? Porque ninguém vai ficar infernizando a pessoa. Tá? Então, a gente fala, na minha época, a gente falava assim, não tinha bullying, né? Era zoeira tal, e tudo mais, mas a zoeira só acontecia com quem não falava nada, né? Porque ficava quieto, né? E ficava zoando a todo momento e tudo mais. Então, quando você se impõe, através da sua comunicação, você tem o respeito, tá? E maior potencial de confiança. Quando você se comunica, as pessoas confiam em você. Por quê? Porque através da sua fala, através da sua linguagem, você expressa se você é uma pessoa confiável ou não. Agora, se você não fala nada, se você não se expressa, como que eu posso saber se eu posso confiar em você ou não? Tá? Então, a comunicação ela é uma expressão, tá certo? Então quanto mais a gente se comunica, a gente vai se desenvolvendo na vida, tá? Aí a gente ganha o respeito das pessoas, a confiança das pessoas, tá? Comunicação e timidez. O que acontece? Tipo de comunicação e influência na compreensão. A gente tem uma questão. Eu estou aqui conversando com vocês. Eu estou fazendo a palestra, é um tipo de comunicação. Só que cada um de vocês está entendendo a palestra de uma forma. Por quê? A comunicação acontece da seguinte forma: quem fala, quem ouve, né? Quem envia e quem recebe. É assim a comunicação. Eu posso estar falando de um modo que eu quero que vocês entendam, mas vocês podem estar entendendo de uma forma diferente. Tá? É assim que acontece a comunicação. Por isso que a gente tem tanto conflito no momento de comunicação. Os maiores conflitos dentro de um negócio, dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento, dentro da família, é por comunicação. A pessoa fala uma coisa, a outra interpreta de forma errada, e aí causa aquele aumento todo, que a gente sabe muito bem que provavelmente todo mundo já passou por uma situação assim, de falar uma coisa e a pessoa entender outra e causar um rebuliço total. Tá? Por que isso? Porque a comunicação ela tem 3 formas. Tá? Quais são essas formas? Eu posso me comunicar verbalmente, ou seja, eu estou conversando com vocês, tá? Eu estou falando com vocês através da minha voz, né? Então, a verdade é aqui, né? Através da escrita, né? Eu posso me comunicar através da escrita, eu posso me comunicar através da minha voz, e eu posso me comunicar através da minha expressão corporal. A escrita, ela tem 7% de importância, tá? A vocal, a voz, ela tem 38% de importância. E a corporal, 55% de importância. O que significa? A mensagem prioritariamente compreendida pela forma e postura que adotamos ao comunicar. Ou seja, a expressão corporal, ela é muito mais importante do que a vocal. Isso significa que não é o que você diz, e sim a forma como você diz, é a expressão corporal que você está no momento, tá? Então, a linguagem corporal ela é muito mais importante do que a voz, tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui fazendo a palestra assim, de cara feia e tudo mais, cara fechada, vocês vão falar, a Ju não está fazendo uma palestra legal, ela não está empolgada com o tema. Por quê? Por causa da minha expressão. Então, entre a minha voz, entre o que eu estou falando e entre a expressão do meu corpo, as pessoas que estão me ouvindo, elas vão ler a expressão do meu corpo, tá? De uma forma muito mais importante do que a minha fala. E é assim que acontece com todas as pessoas. A gente tende a ler a expressão corporal da pessoa antes da voz da pessoa. Então, a forma como as pessoas falam com a gente, a expressão corporal, ela é muito mais importante do que a vocal em si, tá? Então, tem um livro, inclusive, que fala, se eu não me engano, O Corpo Fala, eu acho que é o nome do livro. E ele fala justamente da expressão corporal. Através da expressão corporal, a gente vê se uma pessoa está interessada no assunto, o que aquela pessoa está pensando, se aquela pessoa
se aquela pessoa está brava, se aquela pessoa está nervosa, está ansiosa. Inclusive, isso é visto na hora da entrevista de emprego, tá? Não tem aquelas pessoas que são ansiosas e ficam assim, batendo a perna? Fica assim, ó, com a perna. Porque ansiedade, tá? A linguagem corporal. Só de eu ver alguém ficar assim com a perna, eu já sei que aquela pessoa está com uma ansiedade, tá? Pessoa que fica muito de cabeça baixa, tá? Cada expressão do nosso corpo, ele fala. E as outras pessoas, elas entendem isso de alguma forma, tá? Tem uma frase, o corpo fala, tá? Então, a gente tem que entender que quando a gente se comunica com alguém, é o conjunto. É a fala, é a escrita, é a expressão do corpo, tá? E a expressão do corpo sempre vai ganhar. Sempre. Não é o que você diz, mas como você diz. É isso que importa, tá? Então, ó, comunicação, já entendemos o porquê da importância, né? E como que a gente avalia a comunicação quando estamos conversando com alguém. Agora, timidez. Ju, realmente, quando eu não tô me comunicando legal, eu vejo que a maioria das minhas expressões, elas estão retraídas, ou seja, ou eu tô afastada num canto, ou eu tô com o braço cruzado, eu tô com a cabeça baixa. Por quê? Porque, lembra, comunicação e timidez andam junto. Então, a pessoa tímida, ela tende a ficar de cabeça baixa, ela tende a ficar olhando para o lado, não olhar nos olhos da pessoa, tá? Por quê? Porque é tímido. Tende a ficar mais quietinho, ok? Então, ó, timidez. A timidez, ela não é um defeito em si. Não tem problema a pessoa ser tímida. A questão é que se ela se manter tímida pelo resto da vida, pode ser que ela tenha uma dificuldade um pouquinho maior de crescer, de se desenvolver, tá? Então, quanto mais a pessoa trabalha a timidez, mais ela começa a realmente realizar coisas, tá? Então, por que a timidez acontece? Falta de autoconfiança. A pessoa não confia em si mesma, tá? Ela não confia em si mesma. Segundo ponto, medo do julgamento. Ela tem medo do julgamento das pessoas. Medo da crítica. Ela tem medo da crítica das pessoas. Falta de confiança em si mesma. Falta de confiança naquilo que ela vai falar. Falta de confiança naquilo que ela vai fazer. Então, esses são os fatores da timidez. A timidez, ela está muito relacionada com a forma que a gente pensa do que os outros vão achar de nós, tá? E isso acontece muito como? Na adolescência. Na adolescência que a timidez começa a se formar. Por quê? Então, a gente está lá na rodinha de amigos, tal, e tudo mais, sempre tem alguém que é mais descolado, que é mais solto, e aí a gente já fica com vergonha. Opa, não vou falar nada, vou ficar na minha. Né? Aí você fica pensando, nossa, se eu falar alguma coisa, o que será que vão pensar de mim? Aí você não fala, você fica na sua. Aquilo vai fazendo o quê? Aquilo vai te retraindo, você vai ficando cada vez mais fechado, cada vez mais fechado, tá? Sim, na escola, apresentar trabalho em grupo, dar opinião, ou quando o professor fala alguma coisa e pergunta alguma coisa, ninguém responde. Eu passo por isso até hoje com os alunos, né? Presencialmente, quando a gente está na palestra, eu falo, e aí, pessoal, a maioria das pessoas não respondem, uma ou duas respondem, por quê? Porque são tímidos, medo do que os outros vão pensar. Só que o que acontece quando você está em algum lugar e alguém pergunta alguma coisa, ou se tem dúvida alguma coisa, fala que tem dúvida. Por quê? Porque às vezes a sua dúvida é dúvida de outra pessoa que também está com vergonha de perguntar e vai todo mundo embora com dúvida. Por quê? Porque vergonha do quê? Do que os outros vão pensar de mim. Às vezes todo mundo está com a mesma dúvida e ninguém fala nada. Por quê? Nossa, o que será que vão pensar de mim? Aí é que eu falo para vocês. Eu já fui tímida. Até o momento que eu falei assim, se eu quero ser professora, se eu quero estar entre pessoas, eu preciso superar isso. Aí, ó, não tô nem aí porque os outros vão pensar de mim, tá? Então, o que eu faço? Eu tento falar as coisas, eu tento fazer as minhas aulas dentro do assunto que eu domino, que eu sei. Por quê? Porque vai me dar mais segurança.
Se alguém pergunta alguma coisa, eu vou saber responder. Por quê? Porque eu estudei aquilo, eu passei por aquilo. Então, quanto mais confiança a gente tem no que a gente vai falar, quanto mais confiança a gente tem no nosso trabalho, por exemplo, mais fácil vai ser para a gente se comunicar, menos timidez a gente vai ter. Então, a timidez está relacionada com a falta de confiança em si mesmo e com medo da crítica do outro. Então, ó, não liguem para a crítica do outro. A maioria das pessoas que criticam é quem não está fazendo nada. Tá? A maioria das pessoas que criticam são aquelas pessoas aprisionadas da sua própria, no seu próprio medo, da sua própria limitação de não fazer nada por medo do que o outro vai pensar. Uma vez eu estava numa aula, aí uma menina virou e falou assim para mim: Nossa, Ju, eu não lembro se ela me chama de Ju ou professora. Ela, nossa, Ju, eu te admiro e tudo mais, e você tem coragem de falar na frente de um monte de pessoa. Eu, caramba, mas como assim? Ela falou, por quê? Porque pode ter alguém que te critica. Eu falei, sério? Eu não penso nisso. Se a pessoa me criticar, não, legal, eu vou analisar a crítica dela, ver se tem sentido ou não. Se não tiver sentido, eu simplesmente vou deletar. Então, as pessoas, elas têm medo da crítica, mas não precisa ter medo da crítica. Por quê? A pessoa que está te criticando, ela não tem coragem de fazer o que você está fazendo, tá? Então, quando a gente superar o medo da crítica e do julgamento, a timidez vai embora e a comunicação começa a melhorar, tá bom? Vamos ver. Muito bom. A timidez, Mari, está muito relacionado a isso, tá? O medo do julgamento, o medo do que vão pensar de você, o medo do que vão falar, daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo. Quando você se libertar dessa sensação de não ligar para o que as pessoas estão falando, você vai superando a timidez aos poucos. Timidez nada mais é do que, nossa, o que será que vão pensar de mim? Entende? É assim. A primeira vez que eu fui dar aula, em 2014, a primeira vez, eu fiquei com frio na barriga danado, tá? Mas depois sumiu, tá? Porque eu falei, meu, não vou pensar no que as pessoas vão pensar de mim, eu simplesmente vou falar o que eu sei, tá? Vou fazer o meu trabalho boa. E é assim que vocês precisam pensar também. A mesma coisa no trabalho. É vergonha, medo. Tudo é vergonha baseado sempre no próximo. O que será que estão pensando de mim? Quer ver uma situação? Primeira vez no emprego, primeiro dia no emprego novo. Primeiro dia no emprego novo. Não é uma situação constrangedora? Não dá um frio na barriga, primeiro dia de trabalho novo? Você não sabe o que as pessoas vão achar de você, é um lugar novo, você não sabe o trabalho, você está aprendendo as regras da empresa, tá? Então você tende a ficar um pouquinho mais tímido. Só que se você não desenvolver, se você não superar essa questão do que será que vão pensar de mim, aí você não vai crescer, tá? Então esquece a opinião dos outros, né? E foca em realmente desenvolver a sua capacidade, colocar em prática aquilo que você gosta. Exatamente. Experiências novas dá um certo frio na barriga. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso também no mês que vem. Mas é a mudança, né? O novo. O novo é normal a gente ficar com medo porque a gente não sabe o que vai vir. E o nosso medo não é nem tanto do resultado que vai vir, e sim o que as pessoas vão falar daquele resultado que vai vir, tá? Então, a nossa mente, ela sempre nos trai por conta das outras pessoas, do que as outras pessoas vão achar. Por isso que a gente acaba se reprimindo na maioria das vezes, tá? Por conta dos outros. E isso não pode acontecer. A gente não pode deixar de fazer nada por causa de outras pessoas, tá? E nem fazer com que isso nos bloqueie. Então, ó, comunicação e timidez. Comunicação falha, mais timidez não se desenvolve, não cresce. Então, se a minha comunicação não é legal, eu não consigo me comunicar. Se eu sou tímida, se eu tenho timidez, eu não vou me desenvolver. Eu não cresço, por quê? Porque ninguém me vê, tá? Eu costumava falar assim nas aulas que eu
fazia. Pessoal, quem é tímido não é visto. Quem é tímido não é visto. Por quê? Você pode ser a pessoa, tecnicamente falando, a melhor pessoa do mundo para fazer um trabalho. Né? Então, você pode ser a melhor pessoa do trabalho. Você executa o seu trabalho perfeitamente. Só que se você é tímido, você não vai ser reconhecido. Pode ser que você nem suba de cargo. Por quê? Por conta da sua timidez, porque você não fala, tá? E a comunicação, a fala, ela é um dos pontos mais importantes para a gente galgar cargos, tá? E importante, lembra da palestra da semana passada sobre empreendedorismo, negócios e tudo mais? Se a gente tiver uma comunicação falha, a gente não faz negócio. Não existe empreendedor que não tenha uma boa comunicação ou que seja tímido, tá? A não ser que ele tenha alguém por trás dele que realmente seja, que vá à frente. Mas aí aquela pessoa pode acontecer de passar a perna. Por quê? Porque o empreendedor tem que estar ativo. Então precisa de comunicação e eliminar a timidez. Senão não cresce, não é visto. Seja como funcionário em alguma empresa, ou seja pelo próprio negócio. Por quê? O que vai acontecer no seu próprio negócio? Você precisa falar com o fornecedor, precisa falar com o cliente, precisa falar com um funcionário. E aí, se você é tímido para cobrar alguém e tal e tudo mais, e aí, como faz? Tá? Na empresa, a mesma coisa. Você precisa cobrar algum funcionário de alguma coisa que ficou faltando. Se você precisa falar para alguém sobre algum assunto que deu errado no trabalho, como você vai fazer? Então, quem é tímido não é visto. A pessoa pode ser a melhor, pode fazer o melhor relatório, pode saber Excel avançado, sabe? Fazer um trabalho mais alto nível que for. Se ela for tímida, ela não se destaca, é muito difícil. Ela vai estagnar em algum momento da vida profissional dela, ela vai estagnar por conta da comunicação e timidez, tá? Então, ó, timidez e comunicação falha não se desenvolve, não cresce. Problemas causados pela timidez. Ju, o que acontece se eu não me desenvolver na timidez? O relacionamento interpessoal falha, ou seja, você não consegue se relacionar com pessoas, tá? Você não se relaciona com pessoas, você não muda o seu círculo de amizade. Você vai ficar sempre com as mesmas amizades. E o que tem isso de ruim? Em determinado momento da nossa vida, a gente está crescendo, a gente vai aprendendo, as nossas amizades vão mudando. Isso é natural. Se você se você é tímido, você não consegue se relacionar. E aí você não consegue crescer. Por quê? Porque a gente tem que estar no meio de pessoas que agreguem na nossa vida. A gente tem que estar no meio de pessoas que ajudem a gente a crescer. Se a gente é tímido, a gente não cresce. Por quê? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Tá bom? Outro problema da timidez. Não se posicionar perante outras pessoas. Numa roda de conversa, por exemplo, você não precisa concordar com tudo que estou falando. Você pode discordar. Mas às vezes você não fala por vergonha, tá? Por timidez. Você se oprime. Quando a gente se oprime, a gente começa a se sentir mal, tá? A gente começa a ficar doente, tá certo? Outro problema da timidez, perder oportunidade de trabalho, perder negócios. Por quê? Porque se você é tímido, você está numa dinâmica lá de entrevista e tal, e de repente, por alguma questão de timidez, né, você deixa de fazer alguma coisa, mesmo você sabendo que seria o correto, você não faz. Por quê? Porque por timidez. Você pode acabar perdendo uma oportunidade de trabalho por conta disso, tá? Outro problema da timidez, não se desenvolve como pessoa e como profissional, tá? Então, a timidez, ela atrapalha muito, ela atrapalha a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, tá? Por quê? Porque a gente deixa de fazer coisas, certo? A gente fica lá quietinho, e quem fica quietinho não cresce, não vai acontecer nada na vida de quem fica quietinho. Não, as coisas não vão cair do céu. O que a gente precisa? A gente precisa dar o primeiro passo, pelo menos, para que as coisas se desenrolem, tá? Para que eu me destaque numa entrevista, numa dinâmica, eu preciso dar um passo à frente. Por quê? Porque se eu ficar na minha, outras pessoas vão dar um passo à frente e eu vou perder minha vaga. Certo? Então, eu preciso fazer a minha parte. Relacionamento interpessoal é com outras pessoas, tá, gente? Só para
Fica claro. Como melhorar a comunicação? Primeira coisa, como melhorar a comunicação? A gente precisa praticar a leitura. A gente precisa ler. Então, ó, escreve aí no chat para mim, por favor. Quem tem o hábito da leitura? Quem lê com frequência? Qualquer coisa que seja. Quem lê? Quem tem o hábito da leitura? Maravilha. Show de bola. Perfeito. Então, se todo mundo tem o hábito da leitura, já é um começo, tá? Por quê? Porque a leitura é a base da comunicação. Quanto mais a gente lê, mais a gente se expressa melhor. Tá? A gente escreve melhor, a gente tem um vocabulário melhor. Só tem que falar depois, né? Mas, então, o primeiro passo para a gente desenvolver a comunicação é ler. Segundo passo, praticar a escrita, tá? Sem abreviação e tudo mais. Terceiro passo, envolver-se em situações que precisa praticar a comunicação, tá? Por quê? Suponhamos assim, suponhamos que a gente está fazendo a palestra e de repente eu falo assim para alguém abrir o microfone e fazer uma pergunta, tá? Provavelmente eu vou ter que repetir umas 2, 3 vezes até alguém ter coragem de abrir o microfone e fazer uma pergunta. Por quê? A pessoa é tímida, tem vergonha de se comunicar. Mas como que a gente supera o nosso problema de comunicação e timidez? Nos colocando à prova. O que é nos colocar à prova? Eu preciso enfrentar o meu medo, porque se eu não enfrentar o meu medo, eu vou sempre continuar com ele. Como que eu supero a timidez e a comunicação? Eu preciso falar. Então, eu só estou falando assim para vocês, pessoal, ó, alguém pode abrir o microfone e fazer uma pergunta. Morrendo de medo, mão suando, tá? Transpirando frio. Vai lá e faz, por quê? É praticando que você vai superar o seu medo. É praticando que você vai melhorar a sua comunicação. É praticando que você vai diminuir sua timidez. Eu tenho medo de avião, tá? Mas ainda assim, eu viajo. Por quê? Eu penso assim, das duas, uma. Ou eu fico presa no meu medo e não alcanço meus objetivos, ou eu encaro meu medo e alcanço meus objetivos. Tá? Com a comunicação é a mesma coisa. Ou vocês ficam presos na timidez de vocês, ou vocês nunca vão se destacar. Tá? É assim, não tem como. Como que a gente treina? Praticando. A questão é que a gente pode praticar por trás, né? Das câmeras, no caso, né? Aqui. A gente pode praticar, que eu vou falar para vocês de algumas formas, só vocês mesmos, até que vocês tenham uma coragem de se colocar à prova, tá? Mas se eu fizesse isso, de falar para alguém abrir o microfone e fazer uma pergunta, vocês deveriam ter a proatividade de fazer. Por quê? Porque é uma forma de vocês praticarem a comunicação. Teve uma palestra de comunicação que eu fiz uma vez, que eu chamei participante por participante para vir do meu lado e se apresentar para toda a sala. Eu fazia isso. Por quê? Porque é a forma de você treinar. Como que você treina? É no dia a dia. É se colocando à prova. Porque, ó, quem foge do desafio não se torna forte. Se eu fugir, eu nunca vou conseguir saber até onde eu consigo ir ou não. Se eu fugir, eu nunca vou saber se eu vou conseguir superar a minha timidez ou não. Se eu estou me comunicando bem ou não. Tá? É a mesma coisa. Eu estou estudando determinado tema. Como que eu vou saber se eu estou aprendendo ou não? Vou ter que fazer uma palestra desse tema. Certo? Como que eu sei? Eu tenho que colocar em prática e eu vejo como eu me saio. Tá? Então, como que eu supero isso? Me envolvendo com situações que precisam ser praticadas. Tá? Como melhorar a comunicação? Estudar profundamente o tema que é necessário desenvolver. Você está com problema de comunicação no trabalho. Estuda todo o cargo que você está trabalhando, estuda o setor que você está trabalhando, estuda o setor da empresa. Seja expert naquilo que você está envolvido. Tá? Por quê? Porque aí você vai ter conhecimento. Quando você tem conhecimento, você vai se sentir mais seguro em falar sobre aquele assunto. Tá? Aumentar sua autoconfiança.
Quando você aumenta a sua autoconfiança, você diminui o medo da crítica, tá? Então, quanto mais você confia em si mesmo, menos você se preocupa com a crítica. Por quê? Porque você sabe do seu potencial, tá? Mas é diferente do que a gente chama de crítica construtiva, né? Que é o que eu costumo chamar de feedback, na verdade. O feedback é, por exemplo, sei lá, feedback seria assim, se alguém viesse e falasse assim, para mim, ajuda você pegar muito pesado com os alunos. Isso é um feedback. Opa, então eu preciso pegar mais leve. Isso é um feedback. É algo que está me fazendo crescer. Agora, se alguém chega e fala assim, faz uma crítica a ponto de apontar o dedo mesmo, falando no sentido de algo que é realmente para machucar, aí eu não vou levar em consideração, tá? Então a gente tem que saber avaliar o que é para a gente se melhorar e o que a pessoa está falando porque não tem o que fazer, ok? Treinar a postura e tom de voz em frente ao espelho. O que é isso? Então você vai chegar em frente ao espelho, essa técnica eu usei bastante. Vai, se tranca no banheiro, chega, fica em frente ao espelho, se coloca numa postura, né, adequada, se coloca numa postura adequada, e você começa a comunicar. Você fala seu nome, você apresenta, você fala o que você faz, presta atenção no gesto, postura ereta, né? Por quê? Porque você vai estar se olhando no espelho e você vai falar, meu, não é tão mal assim, até que eu consigo me desenvolver bem. Isso vai fazer o quê? Isso vai fortalecer a sua autoconfiança, tá? Então, treina um pouquinho por dia. 10 minutinhos por dia que você faça isso, você já vai conseguir se melhorar. E, claro, assim que tiver uma oportunidade de você se colocar à prova, se coloque à prova, seja proativo, fale, tá? Supere a sua timidez, até que vai chegar uma hora que você vai estar tranquilo, tá? Se tiver que apresentar alguma coisa, você vai apresentar. Se tiver que falar com o público, você vai falar. Se tiver que ser o primeiro a fazer alguma coisa numa sala com mais pessoas, você vai ser o primeiro, tá bom? É assim que a gente treina a nossa comunicação e a redução de timidez, certo? Perfeito, é exatamente assim. É isso mesmo. Em frente ao espelho, a gente consegue se desenvolver. Então, ó, como melhorar a timidez? Como que a gente melhora a timidez? Reduz a timidez, na verdade, né? A gente pratica a comunicação. Uma forma da gente praticar a comunicação. Fala bom dia para as pessoas no ponto de ônibus, puxa um papo. Quer ver uma ótima forma da gente melhorar a nossa comunicação? É com idoso. Idoso adora bater papo. É uma forma da gente se comunicar, começar a praticar a nossa comunicação. Então, você encontra um idoso no ônibus, no ponto, alguma coisa assim, puxa papo, boa tarde e tal, e aí, como tá e tudo mais. Porque você vai começar a melhorar. Eu fiz muito isso também, tá? Já puxei muito assunto com um desconhecido. Vai ter gente, fala bom dia, boa tarde, boa noite na rua, vai ter gente que não vai responder, mas não leve pro pessoal. Está treinando, tá? Está treinando a sua comunicação e timidez. Um outro ponto muito importante, defina um objetivo. Por quê? Você tem que ter objetivo definido. O que isso tem a ver com comunicação e timidez? Quando você tem um objetivo, tá? Você vai falar assim, bom, se eu não melhorar minha comunicação e minha timidez, eu não vou atingir o meu objetivo. Por quê? Porque eu vou ficar bloqueado. Outras pessoas vão acabar passando na minha frente, eu vou ficar para trás e não vou atingir meu objetivo. Certo? Pensa assim, eu vou fazer uma entrevista de trabalho, tem mais 5 pessoas, né? Então, 5 pessoas. E você? Se você não se desenvolver, e aí? Quem que vai passar na entrevista? Ah, você quer montar o seu próprio negócio. Eu lembro que muita gente falou que quer montar o próprio negócio. Vai falar com um fornecedor como? Certinho. Com cliente, tá? Então, defina um objetivo e tudo que você precisa fazer para você atingir ele. Provavelmente, comunicação e timidez você não pode ter. Isso vai ser muito difícil, certo? Estude, aprenda profundamente o assunto do seu interesse, do seu trabalho. Por quê? Porque quanto mais você estuda, quanto mais você sabe do assunto, mais você vai ter segurança para falar. Menos timidez você vai ter, tá?
Tenha proatividade, se force a superar sua timidez. Tenha proatividade, seja o primeiro, faça sem que te peçam. Tá bom? Seja o primeiro a fazer. Comunicação clara, mais redução da timidez, ou seja, quando eu consigo me comunicar bem, quando a minha timidez ela diminui, o que acontece? Eu cresço na minha vida pessoal, tá? Então, quando eu começo a me comunicar bem, eu não tenho mais tanta timidez, eu começo a crescer como pessoa. Eu começo a me tornar uma pessoa melhor e a base para o crescimento profissional é o crescimento pessoal. Ou seja, eu só cresço como profissional se eu crescer como pessoal. Se eu for tímido na minha vida pessoal, vou ser tímido no trabalho. Se eu não tiver timidez na minha vida pessoal, eu não vou ter timidez no trabalho. Tá? Então, isso é muito importante. As duas coisas, ó, o profissional, ele depende muito do desenvolvimento pessoal. Não tem como, tá? Então, se vocês querem crescer como profissional, seja como funcionário de alguma empresa, ou seja na própria empresa de vocês, no próprio negócio, tem que crescer como pessoa, tá? Tem que se desenvolver, primeiramente, na vida pessoal, tá bom? Legal, legal, Gabi, muito bom. Teatro ajuda bastante. Participar de grupo de jovens, tal, essas coisas, se envolver com outras pessoas, isso ajuda bastante. Então, ficou claro? Comunicação clara, mais redução de timidez, eu cresço como pessoa. Quando eu cresço como pessoa, eu cresço como profissional. Beleza? Ó, um desempenho superior depende de um aprendizado superior. Todo mundo quer crescer. Se eu perguntar aqui, quem quer crescer? Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer ter uma vida diferente da vida atual. Porém, para crescer, você precisa o quê? De um conhecimento diferente. As pessoas que têm resultados diferentes é porque elas estão sabendo alguma coisa que a gente ainda não sabe, certo? Então, se você quer um desempenho superior, você precisa de um aprendizado superior, você precisa se colocar em situações superiores, em situações diferentes daquela que você se coloca hoje, tá? Então, para a gente ter uma vida diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes. Por quê? Porque se até esse presente momento não aconteceu nada diferente, opa, só vai acontecer coisa diferente quando você aprender coisas diferentes. Ok? Ficou claro? Então, ó. Todo mundo entendeu? Para eu ter um desempenho diferente, eu preciso fazer coisas diferentes, eu preciso ter um conhecimento diferente. Tá? Então, para finalizar as nossas atividades aqui, crie seu plano para melhorar sua comunicação. Então, baseado naquilo que eu falei para vocês, quais os itens que vocês vão fazer para melhorar sua comunicação? Aqui, ó. Praticar leitura, praticar escrita, ou se envolver em situações que precisa comunicar, praticar comunicação. Tá? O que vocês vão fazer para melhorar a comunicação? E para diminuir a timidez, o que vocês vão fazer? Praticar comunicação, definir objetivo, estudar, ter proatividade. Então, coloquem aí no plano de vocês. O que vocês vão fazer para melhorar a comunicação e o que vocês vão fazer para melhorar a timidez. Certo? Podem colocar aí no chat o que vocês vão fazer para melhorar a comunicação e o que vocês vão fazer para melhorar a timidez. Vamos lá. O que vocês vão fazer para melhorar a comunicação e o que vocês vão fazer para melhorar a timidez? Aliás, já aproveitando para praticar, quem quer ligar o microfone e falar o que vai praticar? O que vai praticar para melhorar a comunicação? O que vai praticar para melhorar a timidez? Vamos lá. Quem vai falar aí? Pode ligar o microfone e falar.
Vamos lá. Daiane, Daniela, Luda, Gabriela Silva, Gabriele, Giovana, Cássia, Mariana, Neuci, Rafael, Raiz. E aí, quem vai praticar agora? Boa noite. Qual é o para melhorar a comunicação e timidez? Para melhorar minha comunicação, eu vou me envolver em situações que precisa praticar a comunicação. Vamos E lá? a, Quem vai e a, escrever tim- aí? e a timidez é estudar profundamente o assunto e Ih, ó, ensaiar ninguém tá se colocando à prova, hein, ó. na frente do Se espelho. força a superar a timidez. Cadê? Se coloque à prova. Envolver-se em situações para praticar. Cadê? Cadê a prática? Provavelmente, se a gente tivesse na palestra presencial, eu iria chamar alguém para se apresentar. Vamos lá, gente. Quem vai conversar comigo aí? Quem vai abrir o microfone? Eu não ouvi, não. Opa, peraí. Ah, meu som estava baixo. Quem falou? Quem falou? Agora o som já está ok já. Agora o som já está ok. Pode falar novamente. Pode falar de novo, por favor, Gabi. Porque meu som tava baixo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para melhorar a comunicação, eu ia me envolver em situações que precisa praticar a comunicação. Perfeito. Tipo de E na situação. Oi? Que tipo de situação? Por exemplo, uma situação que você geralmente evita. Que tipo de situação você evita para não ter que falar, para não ter que se expor? No serviço, eu acho meio chato, assim, tipo assim, perguntar as coisas pro patrão. Certo. Então, eu iria ir mais, assim, perguntar para ele, no caso. Perfeito. E na timidez, eu ia ensaiar mais na frente do espelho e estudar o assunto profundamente. Muito Mais o bom. assunto. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Parabéns, Gabi. Isso aí. E a questão de perguntar as coisas para o patrão, isso é muito importante. Por quê? Porque eu já passei por isso. Às vezes a gente fica com vergonha de perguntar as coisas e acaba demorando para fazer porque a gente não sabe como que é para fazer, tá? Então, a gente tem que superar e pensar assim, meu, eu vou perguntar para ele porque é melhor eu perguntar do que eu demorar para fazer ou quando fizer fazer errado, tá? Então, esse é o motivo. Muito bom, parabéns, Gabi, muito bom. Daiane falou que o espelho funciona. Sim, sim. Falar em frente ao espelho funciona bastante. Eu treinei bastante para fazer isso, né? E é uma das ferramentas mais importantes, tá? Por quê? Porque a gente está se observando, a gente está observando a nossa linguagem corporal. É uma forma bem prática da gente ver como a gente está saindo, tá bom? Mas alguém quer falar ou perguntar alguma coisa? Pode falar, perguntar. Se quiser ligar o microfone também pode. Perfeito, Rafael. Muito bom. Melhorar a comunicação, ler e conversar com maior frequência sobre diversos assuntos. Melhorar a timidez, saber mais sobre o assunto, treinar a fala. Muito bom, muito bom. Show de bola, é exatamente isso, porque não tem outro jeito. Se a gente quer viver uma vida diferente, a gente tem que se colocar à prova, a gente tem que treinar aquilo. Não tem como.
Que nem eu dei a ideia, a sugestão para vocês falarem bom dia, boa tarde, boa noite, e conversar com alguém no ponto. Vai ter gente que vocês vão falar bom dia, a pessoa não vai responder, mas, meu, às vezes a pessoa tá de mau humor, não tá de bem com a vida, ela não vai responder. Não leve isso pro pessoal, mas continua praticando até vocês realmente estarem seguros, tá? Então, é muito bom. Raíssa, para ler livros, estudar, ter conhecimento melhor. Exatamente. O conhecimento ele é uma base de apoio muito grande para a gente, nos dá segurança, o que vai fazer com que a gente diminua a nossa timidez, tá? Perfeito, se envolver em situações, é uma das melhores formas. Vai dar um frio na barriga, vai gelar a mão, mas quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando. De comunicação com oportunidade, de assunto, muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito. A questão da timidez é parar de pensar o que as pessoas vão achar de nós e começar a fazer, tá? A partir do momento que a gente se torna responsável pelas nossas atitudes e a gente sabe, por exemplo, suponhamos assim, eu vou resolver fazer alguma coisa, tá? Só que tudo que eu vou fazer, ela pode dar certo ou pode dar errado. O nosso medo é o que vai acontecer quando der errado e o que vão falar de nós. Então, quando eu me preparo para a parte negativa, eu acabo com a minha timidez, eu acabo com o meu medo de julgamento das pessoas, acabo com o meu medo da crítica. Por quê? Porque eu me preparei para aquela situação. Tá? Então, quando eu pondero, pode acontecer tudo de bom. Como pode acontecer tudo de ruim. E o que eu vou fazer quando acontecer tudo de ruim? Eu elimino o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo do que as pessoas vão pensar. E aí eu paro de ficar tímido, eu paro de deixar de me comunicar, eu passo a me comunicar mais porque eu não tenho mais medo do julgamento das pessoas. Então, isso é muito importante, tá? Muito bom. Gostei de ver. Show de bola. Alguém tem alguma dúvida em relação à comunicação e timidez? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar, pode perguntar. A gente tem 5 minutinhos. Deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês. Então, lembra que eu falei no começo da palestra? Comunicação e timidez é a base para quê? É a base para a gente crescer como pessoa. Crescer como pessoa é a base para quê? Para a gente crescer como profissional. Seja como funcionário em alguma empresa, seja como ter o nosso próprio negócio. A gente precisa se desenvolver como pessoa e uma das habilidades, competências que a gente precisa é a comunicação. Comunicação é a base de tudo, tá? E por que eu estou falando isso? No mês de agosto, eu fiz aqui o cronograma, então a partir da semana que vem, né? Palestra do dia 6 de agosto. 6 de agosto, quinta-feira. Como adquirir habilidades e competências para a vida pessoal e profissional. Uma delas é a comunicação, é a base. Tá? A gente vai ver outras. Dia 13 de agosto, aprendendo a resolver problemas e superar obstáculos sem estresse. Certo? A comunicação vai entrar bastante aqui nesse tema. 20 de agosto, como alcançar a felicidade na vida profissional? Vamos falar bastante também. Comunicação. Dia 27 de agosto, como colocar os seus planos em prática? Também vai precisar de comunicação e nada de timidez. Por quê? Se a gente tiver timidez, a gente não coloca nada em prática, a gente vai ficar pensando no que as pessoas vão dizer. Tá? Então, para gente elaborar todo o nosso plano profissional, nosso plano de crescimento como pessoa, a gente precisa se comunicar e precisa deixar a timidez de lado. Se a gente for tímido, a gente não consegue colocar nada do que a gente tem na nossa mente em prática. Por quê? Porque a gente vai ficar pensando no outro. Tá? Quando a gente pensa no outro, a gente trava, a gente não faz nada. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. É um tema muito importante.
é uma base muito importante, porque vocês têm vários conhecimentos, mas se vocês não começarem a trabalhar a comunicação e a parte de timidez, vocês não vão conseguir colocar em prática, tá? Então, precisa colocar em prática, tá bom? Quando vocês começarem a colocar em prática, aí vocês vão começar a ver os resultados. Nossa, realmente, eu estou melhorando mesmo, tá? Então, vocês precisam começar a colocar em prática o que vocês estão aprendendo aqui na palestra. A palestra é para vocês pegarem e falar, opa, eu aprendi isso, então vou colocar em prática, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. No slide, peraí. Opa. Da atividade, Gabi? Esse daqui? Da atividade? Tipo de como. Ah, tá. Essa daqui. Escrita, vocal e corporal. Certo? 7% escrita, 38% vocal, 55% corporal. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da palestra. É importante, comunicação é um tema muito importante, porque a base de tudo que eu falo aqui na palestra para vocês colocarem em prática, vocês vão precisar de comunicação e redução de timidez, tá? Porque a atitude é se colocar à prova e tudo mais, tá? Obrigada, pessoal, pela participação. Fico muito feliz com a participação de vocês. Gabi, parabéns aí, tá? Pela atitude de falar, muito bom. E até semana que vem, até o mês de agosto, tá? Então, bom final de semana, tudo de bom para vocês. E até a próxima. Que bom que gostaram. Fico feliz. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Boa, Gabi. Tchau, tchau. Bom final de semana. Até semana que vem.